pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Alguém deve ter perguntado o que é que a Fatiana está aprontando para nós nesta aula de hoje. Verdade. Dando uma voltinha no livro didático de vocês, da página 76 a 86, deparo-me com um assunto bem pertinente, as figuras de linguagem. Caminhando um pouquinho, encontro a onomatopeia, a antítese, a prosopopeia e a hipérbole. Continuando meu traslado, deparo-me com a metáfora, a comparação, polissíndeto e a assonância. Eita, Fatinha, que nomes estranhos são esses? Acalmem-se que vocês vão entender direitinho o que significa cada palavrinha dessa bem contextualizada, beleza? As figuras de linguagem, elas são chamadas de recursos expressivos para gerar um efeito nos discursos. Quando estamos conversando com o outro, a nossa intenção é que o outro nos entenda, compreenda a nossa mensagem, não é verdade? É tanto que se não houver compreensão, não há comunicação. Aí na língua portuguesa, nós temos aqui duas formas de nos comunicarmos em questão de sentido, de significado, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. A gente até já viu na aula anterior. O sentido denotativo é o sentido real, o sentido que está no dicionário. Muitas vezes até difícil de entender. Já o sentido conotativo é o sentido da criatividade, que você enfeita, que você cria, que você compara, e muito usada pelos poetas e também por nós, pessoas comuns, né, no nosso diálogo, na nossa comunicação. Quando a gente não está sendo entendida de uma forma, a gente acaba colocando essa outra para melhor entender, para que os falantes, né, compreendam de fato a linguagem, a ideia que foi colocada, né, para se expressar, ok? Está selecionada essa figura de linguagem em 4 partes. Existem as figuras de construção ou sintaxe, figuras de palavras ou tropos, figuras sonoras e figuras de pensamentos. Fatina, vamos ver todas essas figuras? Não, como eu falei, a gente vai ver só apenas 8 que estão inclusas aí em cada tipo que foi citado agora há pouco. A prosopopeia, a metáfora, a onomatopeia, a hipérbole, a assonância, comparação, antítese e polissíndeto. Vamos lá, para cada uma delas para a gente entender melhor. Metáfora, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores, já está com 2 vezes que a gente vê esse nomezinho, né, é comum aqui para nós, é a figura de linguagem que se encontra em uma comparação implícita. Ela não está visível. A comparação está sendo feita, mas ela está às escondidas. Aí a gente tem aqui, ó. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, gente, o discurso deles dois, né, não está sendo compreendido em partes. Ele acabou pedindo para explicar novamente, traduzir, né? E está tendo aí uma metáfora onde? Meu amor é uma caravana de rosas, né? Como se fosse assim, cheio, o amor dele, seria, dele não dela, né? Seria cheio de rosas, pronta para ser entregues ao amado, à amada, certo? Temos aí a comparação. Já a comparação ela é um pouquinho diferente da metáfora. Ela acontece quando existe de fato a palavrinha que vai comparar, certo? Está bem explícito. Pode ser tal como, igual, igual a, que nem. A gente acaba usando essas comparações, essas palavrinhas para comparar. Vejamos o exemplo. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo
e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Entenderam aí a questão da tirinha? Onde é que está a comparação? Quando ela diz, né? O amor é como uma flor, o amor é como um motor. O personagem aí, o namorado dela, não tinha entendido da primeira, né? Porque a mulher ela é mais emotiva, ela é mais romântica, já o homem não. Aí quando falou de carro, de motor, ele entendeu bem direitinho o que é que ela queria dizer. Hipérbole, esse nome, né, representa o quê? Da ideia de exagero. Às vezes você diz assim, eu estou morrendo de fome. Não, você está apenas com fome, não está morrendo. Aí nós temos aqui um exemplo. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Hã? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então, como é que pode, né? Ele tá aí dizendo que é superior à cantora Elis Regina. E quando a cantora ouvir a música dele, ela vai morrer de inveja. Será que a gente morre de inveja? Na verdade, então foi um exagero do personagem. Prosopopeia, o que é que significa essa palavra, né? É uma figura de linguagem que tende a compreender que a gente dá vida ao ser que não tem vida. A um ser humano, diferente do ser humano, né? Que o ser humano a gente sabe que ele fala, ele corre, ele pula, ele canta. E os objetos não têm esses sentimentos. Aí vejamos o exemplo. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. O espelho olha. Quem é que olha? Quem olha somos nós, né? O objeto não olha, porque o objeto não tem olho. Ele não pratica essa ação. Por isso que nós temos aí uma prosopopeia. Antítese é uma palavrinha, né? Uma figura de linguagem que dá a ideia contrária. Ela é oposta. Eu até comparo a antítese com o antônimo, ideias contrárias. Aqui nós temos o exemplo. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o I, tem que existir o L. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem o Yoko? Então, quer dizer o quê? Ele colocou, né, certas situações, ó, positivo, negativo, a letra tal. O bem e o mal, a paz e a guerra. Então, são palavras que são ideias contrárias, né, ideias de antítese. E o polissíndeto, essa daí, ela vai estar voltada para quê? Para repetição de conjunção. Aquelas palavrinhas que ligam um termo ao outro. Pode ser o i, pode ser o nem, o mas, o se, o porém. Fica a critério. Aí nós temos um exemplo, ó. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então, ó, o se repetiu. Então, quando acontece isso, a figura de linguagem ela é chamada de polissíndeto. E a nossa assonância, ela consiste em repetir os sons vocálicos, pessoal, o som das vogais, seja o som do A, do E, do I, do O e do U, certo? Sons vocálicos. E aí nós temos o exemplo. Minha mãe amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, ó, a questão da assonância foi a repetição da letra A. E a onomatopeia, para a gente finalizar aqui, ela reproduz o quê? Ela reproduz o som, os barulhos. Aí nós temos aqui, bobona, golducha, ora seus, sebo nas canelas, careca. Zup,
Poft, ai, ui. Você anotou a placa do caminhão que nos atingiu, Cascão? Quem sou eu? Então, gente, ó, no discurso aí, né, no diálogo dos personagens, eles usaram zup, poft, ai, ui. Então foram o quê? Foram expressões de som, as famosas onomatopeias, ok? Tudo que existe ao nosso redor faz barulho e é registrado é a famosa onomatopeia, ok? Então, gente, bons estudos, espero que tenham entendido e agora é só clicar no link e responder a atividade proposta, beleza? Tchau, até a próxima!